Prezados no Senhor e Salvador Jesus, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. É tempo de meditar na paixão e morte de Cristo em nosso lugar. Convido você para este nosso momento de reflexão na Palavra de Deus e nós iniciamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido também para nos dirigirmos ao nosso Deus e Pai em oração. Oremos. Misericordioso Pai, que não poupaste o próprio Filho, antes por todos nós o entregaste à morte de cruz. As dores infernais o entregaste para nos livrar do poder do pecado, da morte, do inferno e do diabo. Concede que de tal modo meditemos na paixão e morte de Jesus, a fim de sabermos quão graves são as nossas culpas e quão grandioso é o teu amor para com cada um de nós, pobres pecadores. E assim queremos sempre ser agradecidos a Ti, oferecendo sacrifício de gratidão em favor do Teu reino e do próximo. Em nome e por amor de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Convidamos você também a nós tomarmos em mãos nossa Bíblia para ouvir as palavras do Santo Evangelho para a Sexta-feira da Paixão, Mateus capítulo 27, versículos 45 até os 54, onde lemos sob o título A Morte de Jesus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Que Deus abençoe estas palavras em nossos corações, enquanto nelas meditamos sobre o tema a morte e o terror, ou vida e amor. Prezado amigo e irmão, a cena da crucificação de Jesus foi vista de diferentes ângulos por diferentes pessoas e produziu as mais variadas reações. Houve quem chorasse, também houve quem discordasse, outros concordaram, outros ficaram sensibilizados com Jesus e também teve quem se acovardasse. Talvez a mais marcante das reações foi aquela dos que pararam diante da cruz, encararam em Jesus e o tentaram, mesmo estando ele agonizante à beira da morte. Desafiaram Jesus como o fizera Satanás no deserto: se és filho de Deus. Então, lá Satanás disse: transforma pedra em pão. E agora disseram: desce da cruz se és filho de Deus, e então acreditaremos em ti. Olha só,
Pessoas que passavam por ali, líderes judeus, ladrões, todos eles, numa só voz, pressionavam Jesus para que abrisse mão dos planos divinos, abrisse mão dos planos mirabolantes de ser o Salvador da pátria, da humanidade. Aceitar as provocações e descer da cruz, uma grande tentação, no entanto, criaria outro problema ainda maior. O sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não se realizaria. O sacrifício até aqui realizado não teria valor algum. O pecado permaneceria, o que daria ainda mais forças a Satanás sobre a alma humana. A vontade salvífica de Deus seria subvertida. E Jesus, no entanto, este sim, este ficou firme nos planos divinos e tão somente buscou agradar a Deus para salvar a humanidade. Os caminhos e os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os planos, as vontades, os desejos das pessoas que por ali passavam. E nós hoje, servos de Cristo, e não somos maiores do que o nosso Senhor Jesus, captamos nós aqui o enredo, e então teremos a postura de discípulo de Jesus e seguirmos os seus passos, ouvindo a sua voz e atendendo ao seu chamado? É chocante a cena da crucificação de Jesus, mas não muito menos chocante é o mundo, as pessoas que estarão diante de nós o tempo todo, estão igualmente nos tentando a chutar o balde da fé, a não mais fazer a vontade de Deus, a não mais ouvir, seguir e cumprir os mandamentos de Deus. Sim, mas a seguir os planos e desejos do mundo, os planos pecaminosos do coração humano. No entanto, firmados em Jesus, mediante uma fé firme e consciente, ficaremos também cada vez mais firmes em Jesus contra as tentações do mundo, pois o mundo que nos tenta, ele jaz no maligno, diz a Escritura, e a respeito deles que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E parafraseando as palavras de Jesus, podemos dizer às pessoas à nossa volta: Pai, perdoa a estas pessoas, porque não sabem o que estão falando, não sabem o que estão dizendo, ou diríamos também hoje, não sabem o que estão digitando nas redes sociais para denegrir a imagem de Jesus, para denegrir a Igreja de Cristo ou mesmo o cristão. Sim, está diante de nós o desafio de, ao ler e meditar na paixão e morte de Cristo, que fiquemos cada vez mais conscientes de que Ele morreu por nós, cada vez mais conscientes também com as palavras e nas palavras do centurião aos pés da cruz. Verdadeiramente, este era Filho de Deus. Chama ainda a atenção para as palavras iniciais do nosso texto, versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Sim, um claro sinal de aflição e julgamento. Jesus sofria ali toda a ignorância humana e tudo que a ignorância humana foi capaz de produzir até então, e produziria hoje e daqui para diante também. Não houve sequer um gesto de piedade da parte dos seus algozes na hora de sua morte. Ele
morre sozinho, abandonado na escuridão. O Filho de Deus que fora batizado e vencer as tentações do diabo no deserto, agora é vitorioso, definitivamente, porque obedeceu ao Pai e obediente foi até a morte e morte de cruz. Amados, Jesus na cruz sofreu tudo aquilo que faz morrer, mas ao mesmo tempo, e mesmo assim, ele não foi assassinado, ele não foi morto. Ao contrário, como diz o evangelista Mateus no versículo 50, ele entregou o Espírito. E como dizem os outros evangelistas, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Estimados, mesmo na morte, Jesus continuou sendo o Senhor da história. Ele não se tornou objeto nas mãos nem dos judeus, nem dos soldados romanos. Ele continuou Senhor da vida, mesmo estando na morte. E no momento de sua morte, sim, deram-se sinais de que Ele é Senhor também sobre o universo todo. Só então, aquela gente que vivia alheia ao plano de salvação de Deus, reconheceu a verdade, e na voz do centurião, reconheceram verdadeiramente, este era Filho de Deus. Ainda hoje existe gente, essa gente, que ignora o sentido de entrega de Jesus, que foi obediente até a morte, para a salvação de toda a humanidade. Essa gente afirma a importância do amor próprio, finge que a vida é vida, porque procura isto sim, e faz tudo para a morte da fé, a morte do amor. Convém, pois, a nós como cristãos e toda a humanidade, ouvir sempre de novo este Evangelho. Jesus te entregou a morte pelos outros, inclusive você e eu, pelo oficial romano e os soldados, pelos judeus, pelos gentios, por todo aquele que o reconhece como unigênito Filho de Deus, o Salvador. E depois de gritar em harmonia, Jesus entrega o seu Espírito. A sua morte é seguida de sinais sobrenaturais. Seu grito mostra o abandono que nós deveríamos ter sofrido. Mas pela sua morte, na cruz, Jesus destrói o poder da morte e remove a barreira que separava o ser humano do Criador e Deus, o pecado. Lutero, falando sobre este texto, diz: olhem a imagem celestial, Cristo. É por tua causa que ele desceu ao inferno e foi abandonado por Deus como alguém condenado eternamente, quando disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Nesta imagem está vencido o teu inferno. A incerteza se torna certeza eterna. Pois, se te preocupas com isso e crês que isso aconteceu por ti, certamente és salvo nesta fé no Jesus, Senhor da vida, mesmo na morte. Por isso, estimado irmão, não deixes que essa imagem da Sexta-feira Santa, da paixão e morte de Jesus, seja tirada dos olhos, e procura encontrar-te sempre em Cristo, e somente em Cristo, e não em ti mesmo, muito menos nas vontades humanas que tanto gritam à nossa volta. Sim, encontra-te em Cristo e te encontrarás com Ele na eternidade no céu. A vida que Jesus conquistou com sua morte na cruz, ela pede passagem e quer estar
com você em toda a eternidade. Amém. Convido, estimado irmão, a nos voltarmos ao nosso Deus e Pai em oração. Oremos. Bondoso Deus e gracioso Pai, que enviaste o unigênito Filho Jesus Cristo e o entregaste à morte por nós. Sim, Jesus te entregou voluntariamente para em nosso lugar ser preso, padecer, sofrer e entregar a sua vida à morte em nosso lugar. Obrigado, Pai, por todo este amor. Acolhe a cada um de nós, teus filhos, e recebe-nos em tua misericórdia, perdoa o nosso pecado, fortalece a nossa fé, guarda-nos em Cristo e dá-nos forças para seguir, o Pai, a tua santa vontade, para desprezar o mundo e todo o mal, e então sermos encontrados tão somente em Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Pai Santo, acolhe aqueles que sofrem diante da enfermidade, da dor e do luto. Acolhe todos os teus filhos em tua graça e em Jesus fortalece-nos na fé para a vida eterna. E que a alegria da Páscoa esteja também sempre em nossos corações, porque Cristo ressuscitou e vive, nós também por Ele viveremos. Ouve e atende-nos, ó Pai, por Jesus, o nosso bendito Salvador. Amém. Recebe também a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Desejamos que o bondoso Deus a todos acompanhe e que em Cristo, o Senhor ressuscitado, tenhamos todos também uma feliz e muito abençoada Páscoa. Amém.